primeira coisa que a gente precisa quando a gente decide fazer as nossas receitas sem glúten e sem leite. Nós precisamos de duas coisas, duas estratégias. Vamos colocar aqui, tipo uma tabelinha, para a gente conseguir pontuar as estratégias dentro de cada macro estratégia. Então, a primeira, nós precisamos de organização. Opa, aqui. Primeiro, organização. Segundo, nós precisamos de planejamento. Então, aqui a gente vai ter uma linha dividindo essas duas estratégias. Tá bom? Vamos lá, então. Na parte de organização, vocês vão se organizar para executarem a receita, tá? Então, como que a gente se organiza para executar essa receita? Primeiro, passo 1 da organização. Definir a receita que você vai fazer. Você tem que se organizar. O que eu vou fazer essa semana? Ou quais, né? Quais receitas eu vou fazer essa semana para eu conseguir me manter durante a semana inteira? Ou seja, ter sempre algo à mão durante toda a semana. Definiu a receita? Definindo a receita, você vai identificar os ingredientes daquela receita. Por que você precisa saber quais são os ingredientes que você vai precisar ter em casa para fazer a receita no dia que você definir? Porque se não tiver, você precisa comprar. Se não tiver na quantidade que você precisa para fazer todas as suas receitas da semana, você precisa adquirir. Então, você vai definir os ingredientes para depois definir o dia que você vai comprar e o dia que você vai executar. Para que tudo isso, Gabriela? Você pode fazer isso em 5 minutos. 5 minutos, é só pensar um pouquinho. Ó, eu vou fazer essa receita, então eu preciso desses e desses ingredientes. Vou ali, confiro no armário, tenho todos, beleza. Que dia que eu vou fazer e que horas? Tá? Então, nós temos, primeiro, definição da receita. Segundo, identificação dos ingredientes, se eu tenho em casa ou se eu não tenho. Se eu não tiver, eu preciso definir o dia que eu vou comprar, tá? Então, escolhe o dia. Você vai escolher o dia que você vai comprar os ingredientes e vai escolher o dia que você vai preparar essas receitas. Isso é muito importante. Você vai comprar tudo o que você precisa e vai separar o dia, 30 minutos do seu dia. Vamos lá. Eu preciso fazer um pão e um bolo. Separa ali 30 minutinhos para você fazer essas receitas. Ai, Gabriela, eu tô começando agora, então eu demoro um pouquinho mais, porque eu tenho que pesar todos os ingredientes. Então, nesse início, você pode demorar um tempinho maior. Então, separa uma hora para garantir. Domingo de manhã. Domingo de manhã, eu tiro uma hora do meu dia, né, da minha manhã ali, para eu fazer o meu pão e o meu bolo. Dá, não dá? Uma horinha. No máximo. Quando você está começando do zero, que você não tem prática na cozinha, você vai demorar um pouquinho mais, porque a gente precisa ter exatidão nas quantidades de ingredientes que a gente utiliza nas nossas receitas. Logo, nós precisamos pesar esses ingredientes. Então, vai ter que ser um por um. Você vai pesar a farinha de arroz, pesar o polvilho, pesar a goma xantana, o leite, o óleo, os ovos. Você vai pesar, tá? Não é em unidade, não é em xícara, é em peso, gramatura, para a gente ter exatidão na receita e aumentar as nossas chances de acerto. Quando a gente trabalha com xícaras e colheres medidoras, trabalhando com receitas sem glúten e sem leite, as chances de a gente errar essas receitas são muito maiores, são muito altas. Por quê? Porque a gente precisa de exatidão. Nós temos várias coisas que podem interferir no resultado final. E a quantidade dos ingredientes é essencial que esteja correta. Porque se você já começa errado essa receita, não tem como ela ficar boa,
né? A gente precisa colocar a quantidade exata de farinha de arroz, de ovos, de óleo, de água, de goma xantana, de psyllium, que seja, a quantidade exata pedida na receita, porque qualquer alteração nessas quantidades vai também alterar o resultado final. Imagine que você está fazendo um bolo e em vez de você usar 2, 3 gramas de goma xantana, você use 4 gramas. Como é que vai ficar o seu resultado final? Elástico demais. Então, tem que ter exatidão. Ai, Gabriela, mas eu demoro demais, não tem problema. No começo, você vai demorar um pouquinho mais. É normal, você não tem prática. Mas o mágico disso aqui é que quanto mais você aprende, aplica, mais você testa, mais prática, segurança e confiança você tem para fazer as receitas. Logo, você vai ter mais celeridade para executar esse preparo. Eu faço um bolo em 10 minutos. Hoje, antigamente eu levava 40 minutos. Hoje eu tenho mais prática. E você vai ser assim também. É normal, quando a gente está começando, a gente tem que ficar mais atento, né? Para não errar, para não colocar ingrediente demais, né? Então, com o tempo, com a prática, você vai ganhando celeridade. E aí, o seu tempo para fazer as receitas vai reduzir. Ah, eu precisava de 1 hora, agora eu preciso de 30 minutos? Excelente, não é? Então, organização, definição da receita. Verifique se tem os ingredientes em casa. Se não tiver, marca o dia que você vai fazer a receita e vai comprar esses ingredientes. Pode ser no mesmo dia? Do jeito que você tiver disponibilidade. Eu gosto, por exemplo, quando eu vou trabalhar, na volta é caminho do mercado. E aí eu já passo direto do trabalho no mercado, compro as coisas e venho para casa. Tá? Isso é praticidade, isso é organização. Eu me organizo, então eu sei o que eu preciso comprar, vou lá rapidinho, pego o que eu tenho que pegar e volto para casa. Leva a lista. Não vai assim na cabeça, ai, será que eu preciso comprar o quê? Passeando dentro do mercado. Não. Seja objetiva. Eu tenho uma lista que eu sempre levo minha lista pro mercado, sempre. Eu vou pegar isso, isso e isso, ponto. Peguei, vou-me embora. Pra gente ter mais celeridade, né, nos nossos preparos ali também. A gente tem pouco tempo, então temos que aproveitar. E assim você consegue aproveitar mais o seu tempo e vai ter mais tempo para poder gastar fazendo as suas receitas. Uma outra coisa importante. Você executou a receita aqui, né? Fez o seu pão, fez o seu bolo. Como é que eu vou fazer, Gabriela? Eu só vou fazer de novo isso na outra semana. Como é que eu vou armazenar esses preparos para eu conseguir manter durante a semana inteira se o pão sem glúten fica duro no dia seguinte? Será mesmo que fica duro no dia seguinte? Olha só. Todos os preparos, seja com glúten, seja sem glúten, eles vão envelhecendo com o tempo, tá? O sem glúten não é diferente, ele também vai envelhecendo com o tempo. Qual é o negócio? O negócio é que o sem glúten, ele pode envelhecer mais rapidamente porque ele tem diferentes tipos de amido e o amido tem um determinado tipo lá que vai envelhecer mais rapidamente. Então, por a gente usar uma combinação de farinhas, a gente tem diferentes tipos de amido. Uns que envelhecem mais rápido, ou seja, que ressecam o pão ou o bolo mais rápido, e outros que não. Então, por causa disso, eu tenho um envelhecimento do produto, um ressecamento desse produto um pouco mais acelerado do que com farinha de trigo, tá bom? Mas, se você armazena corretamente esse preparo, seja pão, seja bolo, você consegue manter a qualidade do dia que você fez nessa massa uma semana, 15 dias depois. O jeito mais simples, o jeito que mantém mais as características iniciais dentro dos preparos é congelando o produto. Então, você pode congelar o seu pão, pode congelar o seu bolo e conforme você for consumindo, né, você vai tirando ele do freezer. É importante que vocês aprendam a conservar corretamente, porque senão, se você, por exemplo, deixa o seu pão, o seu bolo na bancada por 3 dias e tá fazendo o calor que tá fazendo aqui em Brasília hoje, 35 graus, você acha que ele vai durar 3 dias? Não vai durar 3 dias, ele vai estragar. Nós trabalhamos com produtos perecíveis que não têm conservantes. Então, a gente precisa dar uma atenção maior, conservar de um jeito melhor esses preparos, para que a gente consiga aumentar a durabilidade desses produtos. Concorda comigo? Então, a gente não pode deixar o bolo 3 dias exposto ao calor, na bancada, porque ele vai estragar. Mas, se o seu pão de forma, por exemplo, que já é
rico ali em proteínas, fibras, ele já tem uma umidade, uma maciez maior. Se ele está ficando duro no dia seguinte, ou você está armazenando errado, ou você está assando por muito tempo, ou na temperatura errada, ou a sua receita está desequilibrada. Relato das minhas alunas, eu deixo meu pão de forma 4 dias fora da geladeira e ele fica igualmente macio. Por quê? Porque a receita é equilibrada e ela conseguiu fazer seguindo todas as etapas do jeito certo. Por que a sua no dia seguinte fica dura? Porque você está ou fazendo uma receita incorreta ou fazendo do jeito errado, tá? Então, a gente precisa entender como armazenar corretamente para aumentar a durabilidade desses produtos. Fazendo isso, a gente consegue de 7 a 15 dias. Mais que isso, com certeza, também. Eu não gosto de deixar o meu produto muito tempo, né? Por muito tempo ali. Então, eu me planejo para toda semana fazer. Eu gosto mais de fresco. E quanto mais tempo congelado, por exemplo, eu acho, na minha opinião, que vai perdendo o sabor, né? Por mais que você armazene ele dentro de sacos de congelamento ou em potes de fechamento hermético, né? Bem fechadinhos, eu acho que ele vai pegando um pouquinho do sabor do congelado, vai perdendo o sabor natural do produto, né? Então, para mim, 15 dias é o máximo que eu deixo congelado por opção própria, tá? A gente consegue congelar até 90 dias, dependendo da temperatura do seu freezer. Mas isso é gosto meu. Então, eu faço toda semana porque eu gosto de pão e bolo fresco. Certo? Bom, então é isso. Organização. Planeje ali. Deixe uma hora por semana, gente. 1 hora por semana vocês conseguem tirar, não conseguem? 1 hora por semana. Faz um pão, um bolo, tá resolvido. Um pão maior. Isso se você estiver se alimentando sozinha na sua casa. Se você tiver família, todo mundo comendo junto, que é, assim, uns 50% mais, uns 80% dos meus alunos, aí você vai ter um trabalhinho maior. Por quê? Porque seus produtos serão deliciosos, sua família inteira vai querer comê-los. E aí você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Não vou te enganar, tá? Porque você tá fazendo um produto delicioso. Você acha que a sua família não vai querer comer? Claro que vai. E aí você vai ter que trabalhar um pouquinho dobrado aí. Mas aí é com amor. É com amor porque a sua família está gostando dos seus preparos. E isso vai te motivar a fazer para eles também. Acreditem em mim. Eu sei do que eu estou dizendo.